Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, então vamos dar continuidade ao nosso curso, né? E agora a gente vai ver a aula 5, onde a gente vai continuar vendo as propriedades topológicas dos espaços métricos, tá certo? Então essa aula de hoje, o que a gente vai fazer é finalizar, né? Fechar o conteúdo da aula passada, e aí depois a gente vai passar para um outro assunto, né? Que é quando a gente vai começar a tratar de conjuntos fechados, tá certo? Bom, então continuando, né? Em continuação àquilo que a gente vinha vendo na aula passada, a gente vai, aqui ao longo dessa aula, a gente já vai ver essa primeira proposição, cujo enunciado é o seguinte, olha, essa proposição fala assim, ela fala que em um espaço métrico M, o complementar da bola fechada é sempre um conjunto aberto, ok? O complementar da bola fechada é sempre um conjunto aberto, tudo bem? Muito bem, vamos ver como é que a gente faz essa demonstração. Mais uma vez eu repito para vocês, é sempre interessante a gente fazer um desenho, embora a gente deva ter na cabeça que o desenho ele não é uma demonstração, ele apenas é um instrumento para que a gente se oriente, né, na hora de fato fazer a demonstração. Tá legal? Então, olha só, imagina que você tem aí M menos uma bola fechada de centro em A e raio R, onde obviamente R é um número positivo e A é um elemento de M, tudo bem? Bom, a bola fechada de centro A e raio R é o conjunto dos x para os quais a distância de x até A é menor ou igual a é menor ou igual a R, tá certo? E aí você está no complementar, então os elementos do complementar dessa bola fechada é o conjunto dos x que distam de A um número maior do que R, ok? Maior estritamente do que R. Então o que a gente vai ter que fazer? Para a gente provar que esse conjunto é aberto, por definição, um conjunto ele é aberto quando todos os seus pontos são pontos interiores. Vamos lembrar, o que significa um ponto ser um ponto interior a um conjunto? Significa que, se você tem, por exemplo, imagina que você tem um conjunto, vou desenhar aqui, por exemplo, esse conjunto aqui. Por que esse conjunto é aberto, né? Porque se você pega um pontinho x pertencente a esse conjunto, por exemplo, um x qualquer pertencente a esse conjunto que aqui eu vou chamar de x maiúsculo, você vai conseguir uma bola aberta de centro nesse cara, tá certo? Com um certo raio, você consegue uma bola aberta centrada nesse cara, tá certo? Com um certo raio que esteja inteiramente contida dentro do x. Então isso significa o conjunto x ser aberto, tudo bem? Bom, então aqui o que a gente quer fazer é o seguinte, a gente quer provar que o complementar desse conjunto, dessa bola fechada é um conjunto aberto. Então o que a gente tem que fazer? A gente pega um elemento genérico do complementar da bola, tá certo? Que aqui a gente está denotando por C, e o que a gente quer fazer é construir em torno de C uma bola que esteja inteiramente contida nesse conjunto, ou seja, uma bola que não tenha interseção com a bola fechada de centro A e raio R. Ok? Então vamos lá, pegamos um C que pertence ao complementar da bola fechada. O que nós sabemos? Sabemos que a distância de A até C é um número estritamente maior do que R. Isso daqui é o que a gente sabe por conta de C estar no complementar dessa bola. Aí o que a gente faz? A gente considera um S positivo que seja menor do que a distância de A até C menos R. Tá certo? Então, você veja, a distância de A até C é um número maior do que R. Então, você considera um número distância de A até C menos R e toma um S que seja menor do que isso. Por que nós estamos tomando S menor do que isso? A ideia disso daqui, pessoal, novamente eu digo, um desenho aqui cai muito bem, tá certo? Para a gente conseguir se orientar, né? Na hora de fazer a demonstração. Então aqui o que está acontecendo aqui é o seguinte, nós pegamos um ponto C, que pertence ao complementar de uma bola de centro A e raio R, então está aqui a bola de centro A e raio R, a bola fechada, e está aqui um C que está no complementar. O que nós sabemos? Sabemos que a distância de C até A é um número estritamente maior do que R. Então a gente pega um S que seja menor do que a distância entre C e a fronteira dessa bola. E qual é a distância entre C e a fronteira dessa bola? É justamente a distância de C até A menos o raio dessa bola fechada, que por sua vez é R. Por esse motivo que nós tomamos um S menor do que a distância de A até C menos R. Tá certo? Isso daqui nada mais é do que a distância de C até a fronteira dessa bola fechada aqui. Correto? Muito bem. E aí, o que acontece? Perceba então que a bola aberta de centro C e raio S está inteiramente contida no complementar da bola de centro A e raio R.
tá certo? Fechada, né? E por que que isso acontece? Veja, se você pega um x, um elemento genérico aqui dessa bola, por exemplo, um x aqui, o que que você sabe desse cara, né? Você sabe que a distância dele até C é menor do que S, ok? Então isso em particular significa que a distância de x até C menos S é um número estritamente negativo, correto? Então agora perceba uma coisa, olha, nós tomamos o R, um número, que ele é menor pela escolha do S. Se você passar esse R para a esquerda e esse S para a direita, perceba que o R ele é um número estritamente menor do que a distância de A menos C menos S. Tá certo? Essa desigualdade aqui. Ocorre que a distância de A até C, você pode usar uma desigualdade triangular, isso é menor ou igual do que a distância de A até X mais a distância de X até C, né? Você estava subtraindo S e você continua subtraindo S. Na verdade, aqui tem um pequeno erro, isso aqui é menor ou igual do que o que está escrito à direita, tudo bem? Então vale aqui essa desigualdade. Só que tem uma coisa, esse número aqui, olha, a distância de x até c menos s é um número estritamente negativo. Então, sendo esse daqui um número negativo, isso significa que esse número mais esse é menor estrito do que esse número aqui, que é o que está escrito aqui, olha. Tá certo? Ou seja, no final das contas, a distância de A até x é estritamente maior do que R, e era justamente o que a gente queria provar, porque isso prova que esse x ele está no complementar da bola de centro A e raio R, correto? Por quê? Porque para estar dentro da bola de centro A e raio R, da bola fechada, essa distância teria que ser menor ou igual do que R, e o que está acontecendo é justamente o contrário, está sendo maior do que R, ok? Então, realmente, a bola aberta de centro C e raio S, ela está contida no complementar da bola de centro A, da bola fechada de centro A e raio R, e por esse motivo segue que M menos a bola fechada, isso daqui é um conjunto aberto. Ok? Por quê? Porque todo ponto é ponto interior. Tudo bem, pessoal? Então, isso daqui encerra a demonstração. Tá legal? Então, complementar de uma bola fechada sempre é um conjunto aberto. Ok? Muito bem. Vou deixar aqui um exercício para vocês. Na verdade, isso aqui não é um exemplo, tá? Isso daqui é um exercício. Corrijam aí, por gentileza, tá? O exercício, pessoal, é o seguinte. Olha, dê um exemplo de um espaço métrico onde uma bola fechada é um conjunto aberto, certo? Ou seja, onde todo ponto interior a uma bola fechada, ele é onde todos os pontos de uma bola fechada, ele é um ponto interior a essa bola fechada, tudo bem? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente fala bola fechada, dá a impressão que esse conjunto não pode ser aberto. Mas a gente tem que lembrar da definição do que significa um conjunto ser aberto. Um conjunto é aberto se todo ponto dele é um ponto interior, tá certo? A gente só pode se apegar à definição e a mais nada, tá? Então, dá para dar exemplo de espaços métricos onde uma bola fechada é um conjunto aberto, tudo bem? Agora mostre, porém, que se você tem E um espaço vetorial normado, se você tem E um espaço vetorial não trivial, então toda bola fechada, ele não é um conjunto aberto, tá certo? Então, é claro que esse espaço vetorial aqui é um espaço vetorial normado, tá? Eu esqueci de falar porque isso significa, né, que a métrica induzida vai ser a métrica em questão vai ser aquela induzida pela norma, tá? Ou seja, a distância, né, entre dois pontos, a distância entre x e y, nesse espaço métrico E, vai ser justamente a norma de x menos y. Essa norma é aquela norma que você tem no espaço vetorial normado em questão. Então isso aqui é um espaço vetorial normado, não trivial. Então, em espaços vetoriais normados, não triviais, a primeira coisa não acontece, ou seja, jamais vai acontecer de uma bola fechada, jamais vai acontecer de uma bola fechada ser um conjunto aberto. Tudo bem, pessoal? Então fiquem atentos a isso, tá? E tentem demonstrar isso daqui. Não é difícil. Lembre-se que quando você tem espaços vetoriais normados, você tem muito mais propriedades, né? Você pode transladar com pontos, tá certo? E tudo mais. A coisa fica muito mais geométrica, né? Muito bem, pessoal. Então aqui a gente está basicamente estudando essa seção que trata de conjuntos abertos, né? A gente aprovou uma série de proposições, aí, de resultados na aula passada. A gente acabou de provar que o complementar de uma bola fechada é sempre um conjunto aberto, tudo bem? E agora, pessoal, a gente vai provar uma proposição
que tem um papel central dentro não apenas da teoria de espaços métricos, mas também dentro da teoria de topologia, dentro da teoria de espaços topológicos, tudo bem? Mas daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Por enquanto vai ser pura e simplesmente uma proposição que fala o seguinte, olha, se você chamar desse U cursivo a coleção de todos os subconjuntos abertos de um espaço métrico, então vamos chamar de U a família de todos os subconjuntos abertos de um espaço métrico M, tá certo? Então, vale três coisas. Primeiro, o próprio espaço M e o vazio são conjuntos abertos em si mesmo, tá certo? Segunda propriedade, se você tiver uma coleção finita de elementos de U, ou seja, se você tiver uma coleção finita de subconjuntos abertos de M, então a interseção deles também é um conjunto aberto, porque a interseção deles pertence a U e U é a família dos abertos, ou seja, a interseção finita de abertos é sempre um conjunto aberto, ok? E a terceira propriedade é, se você tem I, um conjunto de índices qualquer, o que eu quero dizer por um conjunto de índices? Ele é um conjunto não vazio do que você quiser, tá certo? Ele é um conjunto de índices. Quais são os conjuntos de índices mais usuais com os quais a gente está acostumado a lidar? Por exemplo, se você pega uma família de pontos, x1, x2 até xn, o conjunto de índices é o conjunto 1, 2, 3 até n. É o conjunto onde os seus elementos estão indexados. Quando você pega uma sequência de números reais, você tem as entradas da sequência x1, x2, x3 e assim por diante. Quem que é o conjunto de índices dessa família de pontos que forma a sequência? Ora, é o conjunto dos números reais, porque é o conjunto onde cada um dos pontos está indexado. É o conjunto de tal forma que para cada elemento desse conjunto você faz corresponder um elemento da família. Tudo bem? Então suponha que você tenha I, um conjunto de índices que pode ser tanto um conjunto finito, como por exemplo 1, 2, 3 até n, pode ser o conjunto dos números naturais, que é um conjunto infinito, porém enumerável, e pode ser inclusive um conjunto não enumerável, ok? Então esse conjunto de índices, ele vai te dar a quantidade de elementos que você tem na família em questão, tá? Vocês já vão entender. Então seja aí um conjunto de índices qualquer, que pode ser enumerável ou não. Então se você tiver uma família de abertos em M indexadas nesse conjunto de índices I, o que é uma família de abertos? É uma família de conjuntos, pensa nisso aqui como sendo um sacão bem grande, onde você colocou tantos elementos de U, ou seja, tantos subconjuntos abertos de M, quantos são os elementos de I. Se você tem que I é o conjunto, por exemplo, 1, 2, 3 até N, você está falando de uma família que tem N elementos, A1, A2, A3 até a N. Se o conjunto I for, por exemplo, o conjunto dos números naturais, você está falando de uma família infinita, porém enumerável de subconjuntos abertos, por exemplo, A1, A2, A3 até infinito. Mas esse I pode ser, por exemplo, o conjunto dos números reais, que é um conjunto não enumerável. Nesse caso, você tem uma família de conjuntos abertos que possui uma quantidade não enumerável de elementos, tá certo? Você está lidando com uma quantidade imensa de conjuntos abertos. O fato é o seguinte, se você tiver uma família qualquer de conjuntos abertos, tá certo? Então a união desses caras formam ainda um conjunto aberto. Ou seja, a união qualquer de abertos é um conjunto aberto, tá? Então, pessoal, dessa proposição, o que tem que ficar na cabeça de vocês é o seguinte, três coisas. Primeiro, o vazio e o próprio espaço métrico são conjuntos abertos. Segundo, a família dos conjuntos abertos ela é fechada por interseções finitas. O que eu quero dizer por ser fechada por interseções finitas? Significa que se você pega uma família finita de elementos de conjuntos abertos, então a interseção também é aberta. Ou seja, a família ela é fechada por interseções finitas, porque a família dos abertos contém as interseções finitas de quaisquer dos seus elementos. Ok? Isso significa ser fechada por interseções finitas. E a família dos conjuntos abertos, ela é fechada por uniões quaisquer. Ou seja, você pega uma subfamília qualquer de conjuntos abertos, quando você tomar a união de todos esses caras, você vai ter novamente um conjunto que é aberto. Tudo bem? Então, três coisas. Primeiro, o vazio e o próprio espaço métrico são conjuntos abertos. A família dos abertos ela é fechada ou é invariante por interseções finitas. E a família dos conjuntos abertos ela é fechada ou invariante por uniões quaisquer. Tudo bem, pessoal? Bom,
Então vamos provar esses 3 itens aí. Vocês vão ver que não é uma demonstração difícil, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz essa demonstração? Bom, primeiro item, a gente precisa provar que tanto o vazio quanto o próprio M são conjuntos abertos. Bom, o M, você mostra, trivial, basicamente aqui eu não vou escrever nada, isso aqui é trivial, tá? Eu só vou escrever assim, olha. Trivialmente, mostra-se que M e o vazio são abertos. Por quê? Ora, para você verificar que o M é aberto, você tem que pegar um ponto de M e mostrar que ele é um ponto interior. Ou seja, você tem que pegar um ponto de M, pegar uma bola aberta centrada nele e provar que essa bola aberta está em M. Ora, mas por definição a bola aberta está em M. Então você não precisa fazer nada, é direto, é trivial. Por isso que a gente nem vai fazer conta. E o vazio, você precisa... Veja, um conjunto é aberto se todos os seus pontos são pontos interiores. Então você tem que ser capaz de, existindo um ponto no conjunto, ele tem que ser um ponto interior. O vazio não tem ninguém, então não tem ninguém para você verificar que essa proposição é verdadeira. Então você não consegue provar que essa proposição é falsa, que todos os elementos do vazio são pontos interiores, porque não tem ninguém para provar. Então a gente costuma falar que o vazio ele é um conjunto aberto por vacuidade, porque não tem ninguém lá dentro, portanto você... por vacuidade, ele é um conjunto aberto. Tudo bem? A gente costuma falar assim, né? Agora, item 2, que aí sim tem alguma coisa para fazer, embora também não seja uma demonstração difícil, tá? O item 2, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar que a família dos conjuntos abertos ela é invariante ou fechada por interseções finitas. Então você pega, sejam A1 até a N elementos de U, tá certo? Então sejam A1, A2 até a N elementos de U, ou seja, subconjuntos abertos de M. E o que a gente quer fazer? A gente quer provar que a interseção de todos eles são conjuntos abertos, é um conjunto aberto. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar um ponto genérico da interseção, então vamos considerar aqui um A que pertence à interseção dos A's para I indo de 1 até N, e vamos tentar provar que esse ponto A ele é um ponto interior. Tudo bem? Qual que é a ideia da demonstração? A ideia da demonstração, a gente pode fazer um desenho aqui para nos orientar. Como é que a gente faz? Olha só. Então faz de conta aqui que eu tenho, no meu desenho eu vou desenhar 3. Opa, peraí. Eu vou desenhar 3 conjuntos aqui, tá? Então tá aqui o A1, tá aqui o A2 e tá aqui... Deixa eu desenhar mais para cá. E tá aqui o A3. Beleza? Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Como é que eu vou provar? Então aqui eu tenho os conjuntos, né? Eu tenho aqui o conjunto A1, esse aqui é o A2 e esse aqui é o A3. Todos eles são abertos. Como é que eu provo que esse conjunto aqui, olha, que é a interseção de todos eles, que no caso vai ficar difícil aqui, eu não vou nem me atrever a tentar, eu vou só achurar ele, tá? Como é que eu provo que esse conjunto aqui... Opa, peraí. Como é que eu provo que ele é aberto, né? Esse conjunto aqui. Ora, tem que pegar um ponto desse conjunto e provar que é um ponto interior. Como é que a gente faz isso? Eu faço o seguinte, eu pego um pontinho, então deixa eu desachurar isso daqui, senão vai ficar ruim para a gente ver. Na verdade vai ficar ruim de qualquer jeito. Pego um pontinho A desse conjunto e aí eu preciso verificar que esse conjunto, eu tenho que verificar que esse ponto é um ponto interior à interseção. Então eu vou ter que encontrar uma bola aberta centrada em A, que está contido não só no A1, no A2 ou no A3, mas sim nos 3 ao mesmo tempo. Então eu vou ter que encontrar uma bolinha aberta que esteja contida em todos eles, tá? Como é que eu faço? Bom, eu sei que o A pertence ao A1. O que isso significa? Significa que ele é um ponto interior ao A1, porque o A1 é um conjunto aberto. Então eu sei que existe uma bola aberta de centro em A, tá certo? Que esteja inteiramente contido no A1. Eu não sei se essa bola também está contida no A2 ou no A3, mas que ele está contido no A1 é certeza. Beleza? Mas eu também sei que esse ponto A pertence ao A2 e por esse motivo eu sei que ele também é centro de uma outra bola, possivelmente, de tal forma que essa bola está inteiramente contida no A2. Mas ele também está no A3, então eu sei que também ele é centro de uma bola que está inteiramente contido no A3. Ok? Então aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar como delta, eu vou pegar o menor dos raios dessa bola, e aí a gente vai verificar que essa bola está contida na interseção dos 3 caras. Tudo bem? É assim que a gente vai fazer.
Então deixa eu apagar isso daqui para a gente fazer a demonstração, tá? Muito bem, então vamos pegar aqui esse A que está nessa interseção. Bom, como A minúsculo, né, ele é ponto interior, a AI, para todo I entre 1 e N, então o que eu sei? Eu sei que existem números reais, né? ε1, ε2, até εn, de tal forma que a bola aberta de centro A e raio εi, ela está inteiramente contido no respectivo conjunto AI. Ok? Agora o que acontece? Eu pego ε como sendo o mínimo dentre esses ε1, ε2 até εn. E aí perceba o seguinte, e note que o que eu quero provar é que a bola aberta de centro A e raio ε está inteiramente contido na interseção. Então eu faço assim, pego um x que pertença à bola aberta de centro A e raio ε. O que eu sei disso daqui, desse x? Eu sei que a distância de x até A é estritamente menor do que ε. Só que o ε ele é menor ou igual do que cada um dos εi's, porque ele é o mínimo deles. Então isso aqui é menor ou igual do que εi para todo I entre 1 e N, tá certo? Para todo I, assumindo os valores entre 1 e N. Ora, mas então isso significa que esse ponto X, haja vista que a distância dele até A é estritamente menor do que εi, então isso significa que esse X ele pertence à bola aberta de centro A e raio εi. Só que nós escolhemos essa bola contida no conjunto AI. É ou não é? Olha aqui, ó. Então, o que isso significa? Isso daqui acontece para todo I entre 1 e N. Ou seja, isso significa que o X, ele pertence à interseção dos AIs, porque o X pertence a AI para todo I entre 1 e N. Então, isso significa que o X pertence à interseção dos AIs, para I indo de 1 até N, tá certo? Ou seja, no final das contas, isso significa que a bola aberta, né, de centro A e raio ε, ela está inteiramente contida na interseção dos AIs. E, portanto, a interseção dos AIs para I de 1 até N é um conjunto aberto. E está provado o item 2. Tudo bem, pessoal? Bom, e para o item 3, como é que a gente faz a demonstração? Agora a gente precisa provar que a família dos conjuntos abertos ela é invariante, né, ou é fechada por uniões quaisquer. Então, o que a gente tem lá no enunciado, né? Você tem que I é um conjunto de índices, você tem uma família de conjuntos abertos A subíndice lambda para lambda pertencente a I, e o que nós queremos é provar que a união dos A lambdas para lambda pertencente a I é um conjunto aberto. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar um A minúsculo que pertença à união dos A lambdas para lambda pertencente ao conjunto de índices I. Tudo bem? E aí o que a gente quer fazer? A gente quer provar que esse ponto A ele é um ponto interior a esse conjunto. E aí, sendo ele um ponto arbitrário, vai seguir que esse conjunto é aberto. Tudo bem? Então, se você pegar um cara aqui dessa união, o que acontece? Ora, se ele está na união dos A lambdas, então isso significa que existe um certo lambda zero pertencente a I, de tal forma que o A pertence ao A subíndice lambda zero. Porque se ele está numa união de conjuntos, ele está em algum deles. Tudo bem? Então, seja A pertencente a essa união, e lambda zero um índice em I, de tal forma que o A pertence ao A subíndice lambda zero. Certo? Eu sei que existe esse cara. O que acontece? Esse conjunto ele é um aberto, porque a família inteira está dentro de U cursivo, que é a família dos conjuntos abertos. Então, em particular, o A subíndice lambda zero é aberto. E o ponto A pertence a ele. Certo? Então, como o ponto A ele é interior a esse conjunto A subíndice lambda zero, o que nós sabemos? Sabemos que existe, por definição, um certo ε positivo, de tal forma que a bola aberta de centro A e raio ε, ela está inteiramente contida em A subíndice lambda zero, certo? Só que esse A subíndice lambda zero ele está contido na união dos A lambdas para lambda pertencente a I, porque ele é um deles, então ele está contido na união. Ou seja, fomos capazes de pegar um cara
arbitrário nesse conjunto e provar que tem uma bola em torno dele que também está contido nesse conjunto, certo? Logo, o que a gente provou? Que a união dos alâmbidas para a lambda pertencente a lambda maiúsculo, ele é um conjunto aberto. Ok? E era justamente o que a gente queria provar, né? Que essa união estava contido naquela família U cursivo, tá? Ou seja, pessoal, no final das contas, a família dos conjuntos abertos em um espaço métrico, ela satisfaz essas três propriedades, tá? O vazio e o espaço métrico inteiro estão lá. Essa família é invariante por interseções finitas e é invariante por uniões quaisquer, ok? Bom, eventualmente alguém poderia se perguntar o seguinte: bom, professor, veja bem, a gente provou no item 2 que a família dos abertos, né, de um espaço métrico, ela é fechada, ou seja, ela é invariante por interseções finitas. Agora, uma pergunta que fica, será que ela não seria também invariante por interseções enumeráveis, pelo menos? Ou seja, será que se eu pegasse uma família, né, A1, A2, A3, AN, isso até o infinito, né, de conjuntos abertos, será que a interseção desses caras também não tem que ser um conjunto aberto? É uma boa pergunta e a resposta é não, tudo bem? A resposta é negativa, por quê? Porque nós temos um contra-exemplo. Isso eventualmente acontece, ou seja, existem famílias enumeráveis de abertos cuja interseção é um aberto, mas em geral isso daí não é verdadeiro, tudo bem? Por quê? Porque a gente consegue um contra-exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Inclusive um contra-exemplo extremamente simples, tá? Então veja bem. Bom, foi mostrado, né, que no espaço métrico a interseção finita de abertos é um aberto. Isso, porém, não vale para a família infinita de conjuntos abertos. De fato, veja bem, na reta real, se você pega a interseção das bolas abertas de centro x e raio 1 sobre n para n natural, essa interseção vai dar somente o centro. O único cara que está em todas as bolas abertas de centro x e raio 1 sobre n é apenas o centro. E perceba que o conjunto formado apenas pelo x, ele não é um conjunto aberto. Por quê? Porque você não vai conseguir jamais uma bola aberta centrada em x que esteja contida nesse conjunto aqui. Porque qualquer bola aberta centrada em x vai ser um intervalo do tipo x menos epsilon, x mais epsilon, e esse intervalo tem pontos diferentes de x, tá certo? Então, esse daqui não é um conjunto aberto. E aqui, pessoal, eu acho que vocês devem ter enxergado o que aconteceu, né? É assim, quando você pega aí um x, né, um elemento dessa... Quando você pega x, um número real, o que a gente fez? A gente fez a interseção, né, do intervalo x menos 1, x mais 1, com x menos meio, x mais meio, x menos 1 terço, x mais 1 terço, x menos 1 quarto, x menos 1 quinto e assim por diante. Quando você vai fazendo essas interseções, só fica um cara aqui que é o próprio x. Os demais não ficam aqui, tudo bem? Então, por esse motivo que essa interseção ela tem essa propriedade, tá? Ou seja, não se pode provar mais do que aquilo que foi enunciado, ok? Então, aquele resultado ele é ótimo, ele é sharp, não tem como você melhorar esse resultado. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então vamos lá. Temos uma família de subconjuntos em M, que são os conjuntos abertos, que tem aquelas três propriedades, né? Muito bem, agora o que acontece? Nós estamos agora em posição, a gente está digamos assim, que nós estamos aptos agora a falar e a definir o que vem a ser uma topologia em um conjunto, tudo bem? Então esse é um momento muito especial aí, porque finalmente a gente vai conseguir falar do objetivo do nosso curso, porque eu falo mais uma vez, já falei isso diversas vezes, que o objetivo desse curso de espaços métricos, ele é para servir como sendo uma introdução à topologia, tudo bem? Então é muito importante que nós consigamos falar a respeito de topologia, a gente vai fazer isso agora. Então, muito bem. Eu não sei se foi essa a motivação, né? Porque somente quem de fato compilou isso daí para saber qual foi a motivação, para se definir o que era uma topologia. Mas antes disso, só deixa eu falar uma coisa, pessoal. Vocês estão acostumados a estudar ao longo do curso de matemática coisas muito antigas. Então, quando vocês estudam geometria, vocês estão basicamente estudando aquelas coisas lá que Euclides, né, coletou, isso daí muitos séculos antes de Cristo, coisas aí de mais de 2000 anos atrás, né? Quando vocês estudam o curso de cálculo 1, por exemplo, mesmo cálculo 2, cálculo 3,
vocês estão estudando aí coisas do cálculo infinitesimal que foi feito no século XVI, né, século XVII e assim por diante. Então, coisas aí também que já tem mais de 300 anos, né? Agora, no que diz respeito à topologia, a definição de topologia, embora já se trabalhava, né, com propriedades topológicas de conjuntos, mas assim, vamos dizer assim que a sistematização mesmo da topologia é uma coisa muito mais recente, tá certo? É uma coisa do século passado que, salvo engano, foi feito na verdade, era um grupo de autores, né? Não sei se todos franceses, mas certamente muitos franceses, né? Que eles publicavam livros sob um pseudônimo, né? Que era o Nicolas Bourbaki. Então eles têm muitos livros, se vocês forem na biblioteca da FCT, tem diversos números, tem diversos livros, né? Do Bourbaki, de álgebra, de topologia, onde basicamente eles queriam compilar aí a matemática que se conhecia até aquele momento, né? Então, até onde eu sei, pelo menos, posso até estar enganado, né? Mas, salvo engano, foram eles que, de fato, definiram a topologia como nós a conhecemos hoje em dia, tá certo? Então, perceba que agora a gente vai falar a respeito de um conceito que é muito novo dentro do... Se você for olhar, né, a escala de tempo da matemática, a gente está lidando com um bebezinho, tá certo? A topologia é uma área de pesquisa nova dentro da matemática, pode-se dizer assim. Tudo bem, pessoal? Tal como a geometria também, né? Então, a topologia, o que que é? Quer dizer, eu não sei se foi essa a motivação, mas se fosse, teria sido muito interessante. É o seguinte, ao longo do curso de matemática, vocês vêm estudando o conceito de continuidade para funções. Então, veja, nos cursos de cálculo 1, vocês estudaram o que era uma função contínua da reta na reta, onde os domínios, em geral, eram sempre intervalos da reta, basicamente, tá certo? Depois vocês viram no curso de cálculo 3 a extensão desse conceito de continuidade para quando vocês têm funções, por exemplo, de R2 na reta, ou da reta no R2, ou de Rn no Rm, de maneira geral, tá certo? Depois vocês viram, por exemplo, no curso de análise na reta, vocês viram o conceito de continuidade para funções reais que, porém, estavam definidos em subconjuntos da reta que não precisa ser necessariamente um intervalo, né? Pode ser um conjunto qualquer ali da reta. Vocês viram o que era uma boa definição para o conceito de continuidade. Aí, não sei se já deu tempo de vocês virem aí no curso de funções de variáveis complexas, o conceito de continuidade também se aplica para funções entre dois espaços, para funções complexas, né, definidas em C. E aí a gente viu agora a maior generalização até o momento desse conceito de continuidade, estudando o que era uma função contínua definida entre dois espaços métricos. Então nós vimos que a estrutura métrica ela é suficiente para que você consiga definir o conceito de continuidade de funções. Então ela é uma estrutura, de certa forma, muito mais fraca do que a estrutura dos números, do conjunto dos números reais, porque dentro de um espaço métrico você não precisa ter uma estrutura algébrica, mas essa estrutura ela ainda é forte o suficiente para você conseguir definir o que era uma função contínua definida entre dois espaços métricos, ok? Agora, uma pergunta que fica é a seguinte: será que a estrutura métrica ela é a estrutura mais geral possível que se pode definir, que se pode munir um conjunto não vazio, para que ainda faça sentido você falar o que é uma função contínua definida nesse conjunto? Pergunta. A resposta é não. Por quê? Porque tem uma estrutura ainda mais geral do que a estrutura métrica, que é justamente a estrutura topológica. Que ela é uma estrutura que é mais fraca do que a métrica, mas ainda é suficientemente forte para que você consiga definir o que é uma função contínua. Tudo bem? E vocês vão ver isso daqui a pouco, quando a gente fizer um resultado que caracteriza as funções contínuas em um espaço métrico, pura e simplesmente a depender do comportamento dessa função com respeito aos conjuntos abertos, tanto no contradomínio quanto no domínio. Tudo bem? Mas o que eu posso afirmar para vocês é que quando você tenta enfraquecer ao máximo possível as propriedades que um espaço métrico pode ter para que você consiga ainda definir o que é uma função contínua, de tudo que você pode tirar, tem 3 propriedades que você não pode tirar, porque se você tirar, aí a mesa cai. É como se fosse uma mesa assim, de 3 pernas, se você tira uma, a mesa cai, ela não fica de pé. Tá certo? São 3 propriedades. Primeiro, que a família dos abertos em um espaço métrico, ela contém tanto o espaço métrico quanto o vazio. A família dos abertos de um espaço métrico, ela
ela é fechada por interseções finitas e ela também é fechada por uniões quaisquer. Então, essas três propriedades, que foram justamente aquelas que a gente acabou de provar, é o que tem de essencial, ou seja, é aquilo que não pode ser tirado para que você consiga definir o conceito de continuidade, tá certo? Então, haja vista que essas três propriedades, no que tange, no que diz respeito à continuidade de funções, é o que interessa e todo o resto não interessa mais, haja vista que é isso que interessa, então faz sentido nós definirmos uma estrutura, tá certo? Em um conjunto, que exija que propriedades parecidas com essas três sejam satisfeitas. E que, em um conjunto que tem essas três propriedades, você consiga definir o conceito de continuidade. Tá certo, pessoal? Então é aí que nasce a topologia. Então, o que é uma topologia em um conjunto? Uma topologia em um conjunto é uma família de subconjuntos desse conjunto que se comporta no que diz respeito dessas três propriedades, tal como os abertos de um espaço métrico. Então, uma topologia em um conjunto é o quê? É uma família de subconjuntos desse conjunto que contém o conjunto todo e o vazio, é uma família que ela é invariante por interseções finitas e é uma família que é invariante por uniões quaisquer. Ou seja, é uma família de conjuntos que se comporta tal como se comportam os abertos de um espaço métrico. Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu escrevi isso muito melhor do que o que eu estou falando, né? E por esse motivo que eu vou ler aqui para vocês. Então, na tentativa de se definir uma estrutura, né, em um conjunto M que se permitisse definir conceitos como a continuidade de funções, chegou-se a três propriedades que uma coleção de subconjuntos de M tem que satisfazer, tá certo? Sendo essas inspiradas nas três propriedades que a família dos abertos em um espaço métrico satisfazem, que é justamente aquelas três propriedades que a gente acabou de provar. Tudo bem, pessoal? Então isso é uma motivação para a gente definir o que vem a ser uma topologia em um conjunto. Então, definição. A partir desse momento, quando vocês lerem a palavra topologia, vocês vão saber a respeito do que a gente está falando. Tá certo? Então, se você tem X, seja X um conjunto qualquer. Então, uma topologia em X é o quê? É uma coleção de subconjuntos de X, ou seja, é um conjunto do conjunto das partes de X, né? É um conjunto cujos elementos são subconjuntos de X, que satisfaz as seguintes propriedades. Primeiro, o vazio e o conjunto todo estão lá dentro. Essa família ela é invariante por uniões quaisquer, ou seja, se você pega uma família qualquer nessa topologia, então a união desses caras também tem que estar dentro dessa topologia. E essa família ela também é invariante por interseções finitas, ou seja, se você pega uma família finita de elementos da topologia, a interseção desses elementos também pertence à topologia. Então, sempre que você tem um par formado por um conjunto X e um subconjunto tal do conjunto das partes de X que satisfaça essas três propriedades, você fala que você está trabalhando com um espaço topológico, tá? Então, X tal é o que a gente chama de um espaço topológico. Ok? É um espaço topológico. Tudo bem, pessoal? E é por esse motivo que, haja vista que a definição de topologia ela foi inspirada, né, por propriedades que a família dos abertos de um espaço métrico satisfaz, por esse motivo, um elemento genérico de uma topologia, ele é conhecido, ele é dito como sendo um aberto da topologia. Ah, seja E um aberto da topologia. O que é isso? É um elemento da topologia. Se tal é uma topologia em X e o E pertence a tal, o que você sabe? Você sabe que o E ele é um subconjunto de X e pelo fato dele estar nessa família que se comporta tal como os abertos de um espaço métrico, você fala que ele é um conjunto aberto. Tudo bem, pessoal? Então, perceba, a gente pode falar algumas coisas aqui, né? Primeiro que, pelo resultado anterior, né, que é aquele resultado que fala que a família dos abertos de um espaço métrico, no final das contas, é uma topologia, perceba que isso significa que toda métrica, ela induz uma topologia, que é justamente a topologia dada pela família dos conjuntos abertos, ok? E quando você estuda uma topologia genérica, é sempre importante você querer saber se essa topologia ela vem de uma métrica. Ou seja, se existe uma métrica cuja família dos abertos coincide com essa topologia. Quando isso acontece, a gente fala que essa topologia é o que a gente chama de uma topologia metrizável, ou seja, você consegue uma métrica que dê origem a ela.
Quando você tem uma topologia que ela é metrizável, isso é muito bom, porque propriedades muito mais fortes valem para as topologias metrizáveis do que para topologias em geral, que eventualmente não sejam metrizáveis. Tudo bem, pessoal? Aí eu não vou falar muito de topologia, porque esse curso é apenas um curso de introdução à topologia. Na verdade, a gente vai sim falar de topologia, mas sempre de uma maneira indireta, falando de um espaço métrico, e se vocês não lembrarem, não estiverem atentos, vocês nem percebem que a gente está de fato falando de topologia, tá certo? Mas assim, pessoal, a topologia ela é uma coisa muito mais presente em aplicações da matemática quanto vocês podem imaginar, tá certo? Por exemplo, a topologia ela consiste em uma sub-área da matemática, em uma grande área da matemática, né? Podemos dizer aí que a pesquisa em matemática, grosso modo assim, ela se divide em análise, topologia, geometria e topologia, álgebra e matemática aplicada, podemos dizer assim, tá certo? Mas então perceba que a topologia ela é um ramo de pesquisa da matemática. Tem gente que fica a vida inteira estudando espaços topológicos, invariantes topológicos, tá certo? Aqui a gente vai estudar alguns e vocês vão ver existem muitos outros, né? E aí, eventualmente alguém pode pensar, poxa, mas é uma definição absolutamente genérica, abstrata, né? Quando você olha para um curso de topologia geral, essa definição que eu acabei de falar para vocês é a primeira do curso, e aí o cara que olha fala, poxa, mas isso daqui é uma viagem, né? Quer dizer, uma coisa altamente abstrata, uma pergunta que fica é, será que isso serve para alguma coisa, né? É óbvio que sim. E assim, pessoal, por exemplo, eu pesquiso dentro da área de equações diferenciais parciais. Dentro da área de equações parciais. Eu lido com topologia todos os dias. Todos os dias a gente lida, porque muitas vezes você trabalha com sequências, né, que aproximam as soluções de uma certa EDP, de uma equação diferencial parcial, e às vezes essa sequência ela está se aproximando de uma função, não com respeito à topologia induzida pela norma do espaço vetorial normado em questão, mas sim com respeito a uma topologia diferente, como por exemplo a topologia fraca estrela, que são todas coisas que são topologias diferentes que você pode definir no espaço vetorial normado. Claro que a gente não vai ficar falando disso aqui, mas o que eu quero dizer é que espaços topológicos, topologia, é uma coisa presente dentro de aplicações de matemática, tá certo? Eu nunca me esqueço de um evento de matemática aplicada, inclusive, que eu fui, né? Eu pesquiso na área de matemática pura, então era meio que um peixe fora d'água, né? E estava aí numa palestra dessas aí que a gente acaba entrando para passar o tempo, né? Porque eu não tinha assim um interesse muito grande quando eu lia o título da palestra, né? Não me interessou assim especialmente. E aí eu lembro que quando eu comecei a ver a palestra eu fiquei completamente surpreso porque um pesquisador da área de matemática aplicada e computacional estava usando conceitos topológicos para poder construir uma estrutura usando o mínimo possível de material, de maneira que essa estrutura tenha a máxima resistência possível com respeito a forças exercidas em uma certa direção. Então você poderia pensar que, por exemplo, essa estrutura ela poderia ser um calço de uma máquina pesada, e aí quanto menos material você usar na construção, melhor, porque com menos material você consegue construir mais estruturas, o custo daquilo fica mais barato. Então é um problema aplicado na indústria mesmo, um problema de interesse da indústria. E eu lembro que lá, o que acontece? Conforme você vai esculpindo essa peça, você vai fazendo buracos nela, é claro que você gostaria de fazer os buracos os maiores possíveis para você tirar o máximo possível de material para que aquela peça fique o mais leve possível, para que ela tenha um custo de produção o menor possível, tá certo? E ocorre o quê? Que quando você tira, cada buraco que você faz, você está alterando a topologia daquele conjunto. Topologicamente, quando você faz um buraco no conjunto, a topologia dele muda, tá certo? Então, ele tinha que ficar em cada passo do algoritmo dele analisando a topologia do conjunto para saber se ele estava na situação ótima ou se ele estava próximo da situação ótima. Então, é um assunto assim, é muito surpreendente como que isso daqui aparece em aplicações aí nos mais inesperados ramos, tudo bem, pessoal? Então, isso é uma coisa básica dentro da matemática que vocês têm que saber. Um licenciado em matemática tem que sair do curso pelo menos sabendo a definição do que é um espaço topológico, sabendo o que é um invariante topológico, tá certo? O que significa uma propriedade ser invariante por um homeomorfismo, tá? Tudo isso a gente vai falar aqui dentro do curso. Beleza, pessoal? Muito bem, então vamos agora para outro assunto, né? Tudo absolutamente relacionado com o que a gente vem vendo, tá? Não tem nada de
A gente ainda, na verdade, ainda está explorando dentro do mesmo assunto, né? A gente só está mudando de tópico, digamos assim. Então agora a gente vai estudar um pouco a respeito das relações entre conjuntos abertos e continuidade, tá? E isso é especialmente importante para responder aquela questão que eu havia falado no começo. O que de mínimo você tem que exigir de um espaço métrico, por exemplo, para que você possa definir, na verdade assim, o que de mínimo você tem que exigir de um conjunto para que faça sentido você definir o que é uma função contínua naquele conjunto, tá? Na verdade, eu já mostrei o fim da história para vocês. Eu já falei para vocês que o que você precisa exigir é que esse espaço seja um espaço topológico. Agora, por que isso acontece? Isso acontece especificamente por conta dessa proposição aqui, tá? Que a gente vai estudar nesse momento. Essa proposição fala o seguinte, olha, então a importância dos conjuntos abertos nos espaços métricos, ela se deve justamente a esse resultado aqui, tá? Esse resultado fala o quê? Fala o seguinte, olha, se você tem M e N espaços métricos e você tem F uma função entre eles, imagina que você tem M e N espaços métricos e F uma função entre esses espaços métricos, ok? Então, essa função F, ela é contínua se e somente se a imagem inversa de todo o aberto do contra... Então, assim, quando você tem uma função entre dois espaços métricos, então essa função ela é contínua se e somente se para todo aberto no contradomínio, a imagem inversa dele pela função f é um aberto no domínio. Tudo bem? Então isso é uma propriedade que caracteriza as funções contínuas. Não é que isso daqui é uma propriedade, é apenas uma condição que ela é suficiente ou que ela é apenas necessária. É uma condição necessária e suficiente. Nós estamos falando de uma caracterização das funções contínuas em termos do comportamento dessa função com respeito a abertos do contradomínio e do domínio, ok? Então, antes de fazer a demonstração dessa proposição, eu quero ressaltar a importância dela. Por quê? Por que ela é importante? Porque vocês percebam, pessoal, que quando nós temos um espaço métrico, no final das contas, para a gente saber se uma função definida de M em N é ou não contínua, o que importa é a família dos abertos que essa métrica define tanto no domínio quanto no contradomínio, bem como que a função f se relaciona com esses abertos. Tudo bem? Então, no final das contas, quando você está olhando se uma função é ou não contínua entre dois espaços métricos, o que interessa não é a métrica definida nesses espaços métricos. O que interessa é a família dos abertos que essa métrica dá origem. No sentido de que se você tem duas métricas diferentes, certo? Onde a distância entre dois pontos são dois números diferentes. Para uma métrica a distância dá uma coisa, para outra métrica a distância dá outra coisa. Mas se a família dos conjuntos que são abertos, segundo essa métrica, for a mesma, então a função vai ser contínua independentemente de você considerar uma métrica ou a outra métrica. Lembra daquele resultado que a gente demonstrou, acredito que umas 2 aulas para trás, que falava o seguinte, olha, se você tem duas métricas em um espaço métrico, você tem o espaço métrico MD1 e o espaço métrico MD2, certo? E você tem que D1 é uma métrica equivalente à métrica D2, ou seja, a aplicação identidade de M para M, considerando D1 no domínio e D2 no contradomínio, é um homeomorfismo, ou seja, uma aplicação contínua cuja inversa também é contínua, ok? Bom, se você tem duas métricas equivalentes no espaço métrico, então a gente demonstrou um resultado que falava assim, olha, se você tem f definido de m em n, então essa função ela é contínua com respeito a m e a métrica D1, se e só se ela é contínua com respeito a m com a métrica D2. Ou seja, métricas equivalentes definem as mesmas funções contínuas. Por que isso acontece? Porque duas métricas equivalentes dão origem à mesma família de conjuntos abertos. Se você tem duas métricas equivalentes, D1 e D2, se um conjunto é aberto com respeito à métrica D1, então ele também vai ser aberto com respeito à métrica D2. Certo? Então, no final das contas, quando você tem duas métricas equivalentes, essas duas métricas dão origem à mesma topologia. E quando você quer testar se uma função é ou não contínua no espaço métrico, o que interessa é a topologia induzida pela métrica, e não a métrica em si. Ou seja, se você tem duas métricas
que são equivalentes pelo fato delas darem origem à mesma família dos abertos, ou seja, pelo fato delas darem origem à mesma topologia. Então, é por esse motivo que uma função é contínua com respeito a uma, se só se ela é contínua com respeito a outra. Porque, no final das contas, essa função não está enxergando a métrica em questão. Ela está enxergando a família dos abertos e só isso. Tá certo, pessoal? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse resultado, a gente, no primeiro momento, quando você olha, você pode, de uma maneira ingênua, não enxergar a potência dele, mas ele é muito potente, ele é muito forte, tem muita coisa por trás deles, tá? E mais do que a demonstração, eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês, além da demonstração, que também é um excelente exercício, eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês o quanto importante ele é, tá certo? Porque de fato é isso que nos diz que a estrutura topológica é o mínimo que se exige de um conjunto para que você possa definir o conceito de continuidade de funções. E perceba que continuidade de funções é o que tem de mais básico quando você estuda funções em si, tá? Não é o que tem de mais básico, mas é uma coisa muito básica e extremamente importante. Beleza, pessoal? Muito bem, então acho que eu já falei muito, né? E agora está na hora, de fato, da gente fazer a demonstração desse resultado. Isso aqui a gente tem que fazer com todos os detalhes, porque merece ser feito com todos os detalhes. A gente vai fazer a ida e a volta com toda a calma do mundo, beleza? Então vamos lá. O que fala o enunciado? Que se você tem uma função, ela é contínua entre dois espaços métricos, C e só C, a imagem inversa de todo aberto no contradomínio é um aberto no domínio. Ou seja, C e só C, f a menos 1 de A é um aberto em M, para todo A subconjunto aberto de N, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos provar primeiramente a ida, porque é uma caracterização, então a gente vai provar a ida e a volta. Então primeiro, nós vamos supor que f é uma função contínua e vamos tentar provar que essa propriedade é verdadeira, ou seja, que a imagem inversa de todo aberto, do contradomínio, é um aberto no domínio, beleza? Então vamos supor aqui que nós temos f uma função contínua, e vamos pegar A, um subconjunto aberto no contradomínio. Então vou fazer um desenho aqui, tá? Para a gente enxergar melhor as coisas. Então imagina que você tem aí um conjunto M, que é o domínio da função. Imagina que você tem um conjunto N, que é o contradomínio. Beleza? Então esse daqui é o conjunto M. Opa! Esse aqui é o conjunto M, esse aqui é o conjunto N, e você tem uma função f entre os dois, ok? E aí o que eu fiz? A gente pegou um conjunto que é aberto lá no contradomínio. Então, peguei um conjunto aberto no contradomínio. Vou desenhar aqui de outra cor ele, para ficar mais em destaque, né? Então esse daqui é o conjunto A. Opa. Muito bem, esse daqui é o conjunto A, que ele está contido em N, e ele é um aberto. Eu sei, eu tenho a informação de que ele é aberto. Ou seja, todo ponto dele é um ponto interior. O que a gente quer fazer? Quer provar que a imagem inversa desse conjunto é um aberto de M. Tá certo? Então, eu vou pegar aqui, eu tenho a imagem inversa desse conjunto, vou representar ela aqui. Não sei ainda se é um conjunto aberto, justamente o que eu quero provar é que é. Beleza? Esse daqui é o conjunto F a menos 1 de A, e eu quero provar que esse conjunto é aberto. Então, veja, se eu pego um elemento, como é que eu vou provar que esse conjunto aqui é aberto? Ora, do jeito normal, do jeito trivial. Eu vou pegar um elemento genérico dele e provar que é um ponto interior a ele. Ou seja, eu vou pegar um elemento genérico dele e vou tentar encontrar uma bola aberta de centro nesse cara que esteja inteiramente contida em f a menos 1 de A. Beleza? E o que eu tenho para usar? Apenas a continuidade de f. Ok? Então o que acontece? Seja A um elemento de f a menos 1 de A, ou seja, o que eu sei desse cara aqui? Ora, se ele está em f a menos 1 de A, o que eu sei é que o f de A é um elemento de A. F de A minúsculo é um elemento de A maiúsculo, certo? Ora, mas acontece que a função f é uma função contínua, certo? Então, como ela é uma função contínua, em particular ela é contínua no ponto A. Então, veja bem. Então, olha só. Como f ela é contínua... Então, assim, o que acontece?
Eu sei que esse ponto f de A pertence a A, né? Então, como f de A pertence a A e A é aberto, o que eu sei? Eu sei que esse ponto A minúsculo ele é um ponto interior a A maiúsculo, não é isso? Então, eu sei que existe um certo epsilon positivo que vai te dar o quê? Uma bola de centro em f de A e raio epsilon, que está inteiramente contido nesse conjunto A maiúsculo. Correto ou não? Porque esse conjunto não é aberto? É. Esse ponto não está nele? Tá. Então ele é um ponto interior. Então tem uma bola centrada nesse cara, que eu vou desenhar ela agora, que está inteiramente contido no A. Opa! Tem uma bola centrada nesse cara que está inteiramente contida no A. Está aqui essa bola. O raio dessa bola é o quê? Epsilon. Tá? Então o raio dessa bola aqui é epsilon. Beleza? Muito bem. Agora o que acontece? A função f ela não é contínua? Sim. Ora, particular ela é contínua no ponto A. Então veja bem. Então como f ela é contínua no ponto A, então o que acontece? Vou continuar escrevendo aqui. Então o que eu sei? Eu sei que pelo fato dela ser contínua, por definição, eu sei que para todo epsilon positivo existe um delta positivo de tal forma que quando você olha para a bola aberta de centro A e raio delta, a imagem dessa bola pela f está contido dentro da bola de centro f de A e raio epsilon. Ou seja, se x dista de A menos do que delta, f de x dista de f de A menos do que epsilon. Ok? Então, como f é contínuo em A, então eu sei o quê? Eu sei que existe um certo delta positivo de tal forma que a imagem da bola aberta de centro A e raio delta, pela função f, está inteiramente contida na bola de centro f de A e raio epsilon. Ou seja, o que a gente achou? A gente achou uma bolinha centrada em A de raio delta, de tal forma que a imagem dessa bola, pela função f, ela cai aqui dentro. Ela cai em algum lugar aqui dentro. Tá certo? Cai em algum lugar aqui dentro dessa bola de centro f de A e raio epsilon. Foi o que a gente escreveu aqui. Ora, o que isso significa no final? Só que tem uma coisa, essa bola aqui, de centro f de A e raio epsilon, nós tomamos ela dentro do A. Então o que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar que a imagem da bola de centro A e raio delta, pela f, está contida em A. Ora, mas isso implica, né? Isso, no final das contas, implica que a bola de centro em A e raio delta, ela está contida em f a menos 1 de A. Por quê? Porque para todo elemento dessa bola, quando você aplica f, ela cai dentro do A. Correto? Ou seja, o que a gente foi capaz de provar? Pegamos um elemento genérico do conjunto f a menos 1 de A, está aqui, e fomos capazes de encontrar uma bola aberta em torno dele que está inteiramente contida em f a menos 1 de A. Logo, f a menos 1 de A é um conjunto aberto e era o que a gente queria provar. Certo? Então, o que implica que isso daqui acontece e, portanto, f a menos 1 de A é um conjunto aberto. Ok? E era o que a gente queria provar na ida. Então a ida está feita. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai provar a volta. Na volta, o que a gente faz? A gente supõe que aquela propriedade é verdadeira, ou seja, que a função f é tal que a imagem inversa de todo aberto no contradomínio é um aberto no domínio, e a gente tem que provar que a função é contínua. Ok? Então, suponhamos... Perceba, pessoal, aqui eu faço questão de fazer algumas demonstrações aqui, digamos, ao vivo com vocês, no sentido de fazer em tempo... Enfim, fazer junto com vocês, para que vocês vejam como que se faz demonstrações. Porque perceba que nessa disciplina, os exercícios são todas demonstrações que vocês têm que fazer. Salvo um exemplo ou outro aí que tem que dar, tá certo? Então, fazer demonstração é um treinamento, vocês têm que treinar isso. Não é uma habilidade que a pessoa nasce sabendo. É difícil você estruturar, é assim, quando você vai fazer uma demonstração, você tem que ter a ideia correta, tem que saber estruturar e tem que saber escrever. Cada uma dessas habilidades você tem que treinar, certo? Não adianta nada você ter a ideia e não saber escrever. Não adianta nada você ter a ideia, saber estruturar e não conseguir escrever de maneira clara. Você tem que treinar cada uma dessas três habilidades, tá? E você só consegue fazendo isso vendo os outros fazer e depois tentando fazer, beleza? Então,
Prestem bem atenção aqui nas demonstrações, como, veja, eu estou supondo, a minha hipótese é o quê? Eu tenho que partir da hipótese e chegar na tese. A minha hipótese é o quê? Que aquela propriedade é válida. Então, suponhamos o quê? Que f a menos 1 de A seja aberto em M para todo aberto A em N. Para todo aberto A de N, ok? E o que a gente quer provar? Que f é uma função contínua. Ó, vou provar que ela é uma função contínua, provando que ela é contínua num ponto genérico do domínio. Então, vamos pegar A minúsculo, um elemento genérico do domínio, seja A pertencente a M, ok? E mostremos que a f é contínua em A, ok? Que f é contínua em A. Como é que a gente vai fazer isso? Pela definição. Então, vou pegar um epsilon positivo, tá? Seja epsilon positivo. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar provar que f é contínuo no ponto A. Então, vou ter que provar que para esse epsilon existe um delta que vai te dar uma bola de centro A e raio delta de tal forma que, se a distância de x até A é menor do que delta, então a distância de f de x até f de A é menor do que epsilon. Ou seja, que a imagem da bola aberta de centro A e raio delta, pela f, está contida inteiramente dentro da bola de centro f de A e raio epsilon. Ok? É o que a gente tem que fazer. Então, observa uma coisa. Seja epsilon positivo e note que a bola aberta de centro f de A e raio epsilon é um aberto de N. Isso daqui ele é aberto em N. Por que ele é um aberto? Porque a gente provou no final da aula passada que toda bola aberta é um conjunto aberto, certo? Não é à toa que o nome bola aberta se dá, porque toda bola aberta é um conjunto aberto, beleza? Ora, mas se isso daqui é um conjunto aberto em N, então eu sei que a imagem inversa dele, pela função f, é um aberto em M. Por hipótese isso, tá? Então assim, eu sei que, por hipótese, né? Estou usando a minha hipótese, eu sei que a imagem inversa da bola aberta de centro f de A e raio epsilon pela função f, isso daqui ele é um aberto em M. Ok? Só que tem uma coisa. Esse ponto A, esse ponto A, ele pertence à imagem inversa da bola aberta de centro f de A e raio epsilon pela função f. Por quê? Ora, para ele estar na imagem inversa desse conjunto, quando você aplica f em A, ele tem que cair nesse conjunto. Ora, mas quando você aplica o f no ponto A, você vai cair justamente no centro dessa bola. E o centro de uma bola sempre está na bola. Por que isso aqui vale? Pois f de A, obviamente, pertence à bola aberta de centro em f de A e raio epsilon. Correto ou não? Então é óbvio que o A pertence a f-1 desse cara. Ora, mas esse conjunto ele é aberto por definição. Como o A está lá dentro, então o A é um ponto interior, certo? Então veja. Então como o A ele é um ponto interior, a f-1 da bola de centro f de A, de centro f de A e raio epsilon, então o que a gente sabe por definição de ponto interior? Quando o ponto é um ponto interior a esse conjunto, então nós sabemos que existe um delta positivo que te dá uma bola em torno desse cara que está inteiramente contido nesse conjunto, independente de quem ele seja. O que importa é que é o conjunto do qual o A é um ponto interior, correto ou não? Então eu sei que existe uma bola de centro A e raio delta que está contido nesse cara, ou seja, está contido em f-1 da bola de centro f de A e raio epsilon, certo? Ora, mas se essa bola está contida em f-1 desse conjunto, o que isso significa? Que quando você aplica f nesse conjunto aqui, que é a bola de centro A e raio delta, isso vai estar contido nesse conjunto, que é a bola de centro f de A e raio epsilon. Porque, olha, se você tem um subconjunto da imagem inversa de um conjunto, então, por definição, todo elemento desse conjunto está nesse daqui. Como está nesse, quando você aplicar f nesses caras, ele vai cair dentro da bola de centro f de A e raio epsilon. Então é por esse motivo que a imagem direta desse conjunto pela f está aqui dentro, certo? Ou seja, para todo x pertencente a esse conjunto, quando você calcula f de x, ele vai pertencer a esse conjunto aqui. Beleza? Ora, mas
o que a gente provou então no final das contas? A gente provou que para todo epsilon, provamos assim, que dado A um elemento, provamos que dado A um elemento genérico de M, para todo epsilon positivo, a gente provou que existe um delta positivo, de tal forma que a imagem da bola de centro A e raio delta está contido na bola de centro F de A e raio epsilon, ou seja, F é contínua no ponto A, ok? Logo que a gente provou, então logo F é contínua em A. Só que o A ele era um ponto genérico do espaço métrico, portanto a função F é contínua e acabou a demonstração. Ok, pessoal? Foi isso daqui que a gente fez. Então, eu falo mais uma vez para vocês, pessoal, vocês fiquem muito atentos à demonstração, é extremamente importante vocês saberem reproduzir isso daqui, isso é extremamente importante porque mostra que vocês conhecem bem definição de ponto interior, de continuidade de funções, tá certo? E que vocês já têm um certo amadurecimento para trabalhar com épsilons e deltas. Então isso é uma habilidade que, enquanto professores, para a gente é interessante mensurar se vocês sabem ou não, se vocês desenvolveram ou não essa habilidade, tá? Porque isso é importante. Mas para além disso, mais importante até do que isso, é vocês saberem a importância desse resultado. Esse resultado que fala que continuidade de função é caracterizado pela família dos abertos no domínio e no contradomínio. Isso é extremamente importante para que a gente consiga entender a motivação que está por trás da definição de uma topologia. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, aqui eu faço um comentário, né, que basicamente é para falar, eu já até falei para vocês a respeito disso. Então, observe que, pelo resultado anterior, o conceito de continuidade de funções entre dois espaços métricos, na verdade, não depende diretamente da métrica em questão. Ele, de fato, o que importa é a coleção dos abertos aos quais essa métrica dá origem, que é a chamada topologia induzida pela métrica. Tá certo? Então, uma vez que em um espaço topológico a topologia se comporta como a família dos abertos em um espaço métrico, é muito natural a gente definir uma família, a gente definir uma função entre dois espaços topológicos, ou seja, entre duas duplas, né, x tal x e y tal y, onde tal x é uma topologia em x e tal y é uma topologia em y, a gente define uma função entre x e y como sendo uma função contínua entre esses dois espaços topológicos se a imagem inversa de todo elemento da topologia do contradomínio for um elemento da topologia do domínio. Porque lembre-se que as topologias, digamos assim, que os conjuntos, os elementos da topologia são justamente o que a gente chama dos abertos da topologia. Tá certo? Então, é muito natural, haja vista que os elementos da topologia se comportam como os abertos de um espaço métrico, haja vista a proposição que a gente acabou de provar, é muito natural a gente definir o conceito de continuidade de funções entre dois espaços topológicos como sendo uma função é contínua se e somente se a imagem inversa de todo elemento da topologia do contradomínio for um cara da topologia do domínio. Ou seja, se e somente se a imagem inversa de todo aberto do contradomínio for um aberto no domínio. Beleza, pessoal? Então, essa que é a definição de continuidade de funções entre dois espaços métricos. Desculpa, entre dois espaços topológicos, ok? E a proposição que a gente falou, ela só fala para a gente que essa definição ela coincide com aquelas que nós vimos em termos de épsilons e deltas, quando as topologias, tanto no domínio quanto no contradomínio, são topologias metrizáveis, ou seja, quando elas são justamente dadas pela família dos abertos segundo uma certa métrica, no domínio e no contradomínio. Ok, pessoal? Então, isso daqui é uma definição de continuidade que estende aquela que vocês viram. E acredito que vai ser a noção mais geral possível que vocês vão ver de continuidade dentro desse curso aqui que vocês fazem de licenciatura em matemática, tá, pessoal? Então, é extremamente importante vocês entenderem bem tudo isso que a gente acabou de falar, tá certo? Muito bem, pessoal, como consequência dessa última proposição, nós temos aqui uma série de corolários, né? O primeiro dele fala o seguinte, ele fala que quando você tem um produto cartesiano de uma quantidade finita de espaços métricos, e você tem uma família de abertos, né? Cada um deles um aberto num certo espaço métrico, você pode, o produto cartesiano desses abertos, ele é um aberto no espaço métrico produto com a métrica produto, tá? Então,
se você pega AI, um subconjunto aberto de MI para todo I entre 1 e N, então o produto cartesiano desses AIs, né, A1, cartesiano A2, cartesiano AN, ele é um aberto no produto cartesiano dos espaços métricos MIs, considerando, claro, aqui nesse espaço métrico produto, a métrica produto. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente prova isso, né? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, é lembrar que no produto cartesiano de N espaços métricos você tem bem definidas as projeções. Então, em particular para todo I entre 1 e N, você tem a projeção πi, que sai do produto cartesiano e chega justamente na iésima, digamos, entrada desse produto cartesiano, e essa projeção pega uma N-upla de elementos desse produto cartesiano e leva na iésima entrada. Então, a π1 pega um x1, um x2 até xn e leva no x1, uma π2 ela pega essa N-upla e leva na segunda entrada e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então perceba o seguinte, como por hipótese os AIs eles são abertos nos MIs, então quando você considera a imagem inversa desse AI pela respectiva projeção πi, você vai ter um aberto no produto cartesiano. E por que isso acontece? Porque a projeção, todas elas são aplicações contínuas, de M1, cartesiano M2 até Mn, chegando no respectivo Mi. Isso daí era um exemplo quando a gente estava estudando continuidade de funções. As projeções são sempre aplicações contínuas quando você considera aqui no domínio a métrica produto. Ora, então sendo elas aplicações contínuas, quando você olha para a imagem inversa de um aberto no contradomínio por essa aplicação contínua, você vai ter um aberto no domínio. Correto ou não? Então, só que tem uma coisa. Esse produto cartesiano, A1, cartesiano A2, cartesiano A3 até o AN, ele se escreve justamente como sendo a interseção das imagens inversas de cada um dos AIs pelas respectivas projeções. Ok? O que vem a ser isso? A gente vê isso graficamente, pessoal, de maneira muito simples. Veja, claro que isso não prova nada, né? Mas graficamente você consegue visualizar isso. O que vem a ser a imagem inversa de A1 pela projeção π1? Ora, é a família dos pontos aqui nesse produto cartesiano cuja primeira coordenada caia em A1. Então não é difícil a gente perceber que vai ser o quê? Vai ser essa faixa horizontal aqui, olha, de amplitude A1. Desculpa, essa faixa vertical de amplitude A1. Esse daqui que no caso é o π1 a menos 1 de A1. É o que eu estou pintando aqui em azul. Correto ou não? Então isso daqui que eu acabei de pintar é o π1 a menos 1 de A1. Quem que é a imagem inversa do A2 pela projeção π2? Ora, vai ser essa faixa horizontal, agora sim horizontal, de amplitude aqui, digamos, né, enfim, baseado no conjunto A2, tá? Ou seja, que intercepta aqui esse espaço M2 justamente no conjunto A2. E quando você olha para a interseção desses dois conjuntos aqui que eu achurei, você tem justamente o conjunto que é o A1 cartesiano A2, tá certo? Que é esse conjunto aqui, olha. Então, quando você extrapola isso para uma quantidade finita, e você tem a mesma coisa. E é muito fácil, tá, pessoal? De mais a mais é muito fácil você verificar. Isso aqui é um exercício de teoria dos conjuntos. Pega um ponto daqui, você verifica facilmente que ele está em cada um desses caras, né? Porque se você pega um cara aqui, para você saber se ele está nessa interseção, a primeira coordenada dele tem que estar no A1, a segunda coordenada dele tem que estar no A2, a enésima coordenada dele tem que estar no AN. Olha, mas isso acontece justamente porque ele está nesse produto cartesiano, certo? E se você pega um cara que está nessa interseção, você sabe que ele está em todos eles, então você sabe que a primeira coordenada está no A1 porque ele está nesse cara, então a primeira coordenada está aqui. A segunda coordenada está no A2 porque ele está no π2 a menos 1 de A2. E assim por diante até a enésima. Então isso aqui é muito fácil de ver, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Veja, você escreveu o conjunto que você está querendo provar que é aberto como sendo a interseção finita desses conjuntos aqui que são abertos. Ora, mas a gente já provou que interseções finitas de conjuntos abertos é sempre um conjunto aberto. Então, segue do resultado anterior, ou seja, do resultado que fala que imagem inversa de aberto é aberto por funções contínuas, e daquelas três propriedades que a família dos abertos em um espaço métrico satisfaz, decorre daí que esse conjunto é um conjunto aberto no produto cartesiano. Tudo bem, pessoal? E era justamente o que a gente queria provar aqui nesse teorema, tá?
Então fica aí esse primeiro corolário que a gente sabe que é verdadeiro. Bom, segundo corolário. Segundo corolário fala o quê? Que se você tem uma família de n funções contínuas, então o conjunto dos pontos do domínio, aonde, veja, aqui o contradomínio de todas essas funções é o conjunto dos números reais, tá? Então, você sabe que aqui ela é uma função contínua considerando a reta com a métrica usual, que é a métrica induzida pelo módulo, né? pela distância, onde a distância entre dois pontos é o módulo da diferença entre eles. Ok? Subentende-se isso. Então o resultado fala que o conjunto dos x pertencente a M, onde f1 de x é positivo, f2 de x é positivo e fn de x é positivo, isso daqui é um conjunto aberto em M. Tá? Como é que a gente prova isso? Defina f uma função de M em Rn, que é dada por f de x é o quê? É uma função que tem por f1, f2 até fn as suas n coordenadas. Então f1 é a primeira coordenada, é a primeira função coordenada de f, f2 é a segunda coordenada de f e o fn é a enésima função coordenada de f. Ok? Então defina a função f dessa forma. Primeira coisa, perceba que f é uma função contínua. Por quê? Porque nós já demonstramos quando a gente estava estudando continuidades de funções, que quando você tem uma função que chega num produto cartesiano de espaços métricos, então uma função é contínua, se e somente se todas as suas funções coordenadas também o são. Ora, mas por hipótese, as funções coordenadas dessa função f são todas funções contínuas. Essa é a nossa hipótese. Correto ou não? Então essa função f é contínua, ponto final. Aí o que acontece? Perceba que esse conjunto A aqui, que a gente está querendo provar que é aberto, a gente vai provar que ele é aberto mostrando que ele é a imagem inversa de um conjunto aberto por essa função f que é contínua. Então, portanto, ele vai também ser um aberto. E não é difícil a gente ver que esse conjunto A, ele é justamente a imagem inversa de B. Quem que é B? É o intervalo zero infinito, cartesiano zero infinito, n vezes, tá? Você faz esse produto cartesiano aqui n vezes. Você tem um subconjunto do Rn, que é aberto no Rn, porque ele é um produto cartesiano de conjuntos que são abertos na reta. E vamos lembrar que o Rn você está considerando com a métrica produto, tá certo? E esse A, ele é a imagem inversa desse conjunto que é aberto por uma função que é contínua. Portanto, ele é um conjunto aberto. E é muito fácil, né? A gente vê que o A realmente é essa imagem inversa. Faça um exercício aí. Pega um x que está em A, você sabe que f1 de x é positivo, portanto, f2 de x é positivo, fn de x é positivo, portanto, você sabe que ele está justamente em f a menos 1 de b, né? Porque quando você aplica f nesse cara, você sabe que o f1 vai cair aqui, o f2 vai cair aqui, o f3 cai aqui, o fn cai aqui, tá certo? E vice-versa, né? Se você pega um cara da imagem inversa desse b, você vai perceber que cada um dos fi's de x é positivo para todo i entre 1 e n, tá? Então, realmente, quando você tem esse corolário é verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Muito bem. E aí, como consequência desse corolário que a gente acabou de provar, também fica um resultado que eu acredito que vocês já viram para quando vocês tinham o m e o n números reais, é o conjunto dos números reais, né? Que quando você tem funções contínuas, né, de m em n, então o conjunto dos elementos do domínio, onde a f é diferente de g, se a f e a g são ambas funções contínuas, então esse conjunto é um conjunto aberto em M, tá? Ou seja, digamos assim, o conjunto dos x, onde a f difere da g, quando f e g são funções contínuas, isso define um subconjunto aberto do domínio, tá? Demonstração. Realmente, faz assim. Pega φ, uma função de m chegando na reta definido da seguinte forma. F de x é módulo de f de x... Desculpa, φ de x é o módulo de f de x menos g de x. Ok? Então, primeira coisa, perceba que essa φ é uma função contínua. Por que ela é uma função contínua? Ora, aqui só tem um pequeno erro, tá, pessoal? Isso daqui é uma... Na verdade, aqui o contradomínio é o conjunto dos números reais. O contradomínio aqui é o conjunto dos números reais. Ok? Então, essa função φ aqui, primeiramente, ela é uma função contínua. Por quê? Ora, se f e g são funções que chegam na reta que são contínuas,
Então a diferença entre elas também é uma função contínua, bastante simples de provar isso. E quando a φ de x é justamente a composta dessa função que é contínua com a função modular, que também é uma função contínua. Então, compostas de funções contínuas é uma função contínua. Então, é fácil ver que φ é uma função contínua. Ok? Além disso, esse conjunto A, que é o conjunto dos x, onde a f difere da g, ele é justamente a imagem inversa do intervalo 0 mais infinito pela função φ. Por quê? Ora, faz assim. Vamos verificar isso. Pega um x que pertence a A. O que você sabe? Você sabe que f de x é diferente de g de x. Certo? Ora, mas o que isso implica? Isso implica que f de x menos g de x é diferente de zero. Mas isso implica que se o número real ele é diferente de zero, então o módulo dele é positivo. Só que o módulo dele é justamente a φ de x. Então isso daqui implica que φ de x é positivo e, portanto, o x pertence a φ a menos 1 do intervalo 0 mais infinito. Certo? Então, por esse motivo, o A está contido nesse conjunto. Agora, a inclusão contrária, né? Como é que você faz? É a mesma coisa, é só ir voltando, tá? Pega um x que está nesse conjunto, então você sabe que φ de x é positivo, então, por definição, o módulo de f de x menos g de x é positivo, então isso significa que f de x é diferente de g de x, e, portanto, o x pertence a A. Então, na verdade, aqui é tudo C e somente C, e, portanto, você sabe que esse conjunto A é realmente igual a esse. Ora, mas então o A ele é a imagem inversa de um conjunto aberto por uma função contínua e, portanto, ele é um conjunto aberto também. Tá? Então, no final das contas, isso daqui prova esse corolário. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos fazer aqui uma observação, porque essa definição, na verdade, esse resultado, né, que fala que uma função é contínua se e somente se a imagem inversa de todo aberto do contradomínio é um aberto do domínio, ela é uma definição que deixa margem para dúvidas, tá certo? E a dúvida é o seguinte, é muito fácil a gente confundir isso pensando que toda função contínua tem que levar abertos do domínio e um aberto do contradomínio. Só que isso é falso, isso não é verdadeiro, ok? Lembre-se, funções contínuas fazem o inverso, é assim, que isso eu vou aqui para baixo para eu ter espaço para poder desenhar, tá? Então, assim, lembre-se, funções contínuas, a ordem correta é assim, olha. Se você tem aqui o domínio M, se você tem M, você tem uma função f e você tem aqui o contradomínio, uma função contínua, ela faz o quê? Ela pega um aberto do contradomínio e leva, pela imagem inversa desse cara, em um aberto do domínio. Eu não sei se quando você pega um aberto do domínio e você aplica f nele, eu não sei se isso cai em um aberto do contradomínio. Por quê? Porque tem contra-exemplos, é muito simples, certo? Então, o contra-exemplo está aqui em cima. Olha. Se você tem uma função, então vamos lá. Se você tem uma função contínua e A for um aberto do contradomínio, você sabe que a imagem inversa desse aberto pela função f é um aberto do domínio. A gente acabou de provar isso. Entretanto, quando você tem um aberto do domínio do M, f de B pode muito bem não ser um aberto do contradomínio. Um exemplo, um dos mais simples possíveis, pega uma função f de r em r, f de x igual a x ao quadrado, certo? Você tem uma função que é obviamente contínua, da reta na reta. Pega esse conjunto aqui que é um aberto do domínio, que é o intervalo menos 1, 1. Ele é aberto, obviamente, porque ele é um intervalo aberto. Entretanto, quando você olha para a imagem de menos 1, 1 pela função f, vai dar o quê? Vai dar o intervalo 0 fechado, 1 aberto. E esse conjunto não é aberto no contradomínio, certo? Então lembre-se, pessoal, funções contínuas não necessariamente levam abertos do domínio em abertos do contradomínio. O que ele faz é o contrário, ele pega abertos do contradomínio e seguramente levam em abertos do domínio, certo? Mas o contrário, eu não sei se isso acontece.
Isso acontece não com funções contínuas, isso acontece com uma outra classe de funções, que é o que a gente define como sendo as funções abertas, uma aplicação aberta. Então, isso que eu acabei de falar, ele motiva essa definição aqui, que é a definição de aplicações abertas. Olha. Quando você tem uma função f entre dois espaços métricos, então quando f de A é um aberto no contradomínio, para todo aberto do domínio, ou seja, quando você pega, aqui tem um pequeno erro aqui. Se para todo A um subconjunto aberto de M, f de A for um aberto em N, ou seja, se essa função f pega abertos do domínio e leva em abertos do contradomínio, então nós dizemos que essa função A ela é o que a gente chama de uma aplicação aberta. Tudo bem? É uma aplicação aberta. Então, perceba que necessariamente não é verdadeiro que toda função contínua é uma aplicação aberta. Até existem funções contínuas que também são aplicações abertas, tá certo? Mas a recíproca não é verdadeira. Existem também funções contínuas que não são aplicações abertas. Exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Ok, pessoal? Muito bem. Então, só que tem uma proposição que mais ou menos liga essas duas coisas, que fala o seguinte, olha. Basicamente é o último resultado aí que eu vou provar com vocês, né? Então essa proposição fala o seguinte: se você tem mn espaços métricos, ok? Então uma bijeção entre esses dois espaços métricos, ela é um homeomorfismo se e somente se ela leva abertos do contradomínio, desculpa, aqui também tem outro pequeno errinho, deixa eu só corrigir aqui. Ó, então uma bijeção entre dois espaços métricos que estava correto, não tinha erro coisa nenhuma, estava certinho, perdão. Ó, vamos lá. Pega dois espaços métricos, tá certo? E você pega H, uma bijeção de M em N. Então, essa aplicação H, ela é um homeomorfismo entre esses dois espaços métricos, se e somente se a imagem de todo aberto do domínio for um aberto do contradomínio. Ou seja, se e somente se H de A é um aberto em N, se e somente se o A é um aberto em N. Tá? Então aqui, pessoal, só tem que prestar bem atenção no enunciado. O enunciado fala o seguinte, olha, se você tem uma bijeção entre dois espaços métricos, então, ela é um homeomorfismo, se e somente se essa equivalência é verdadeira, tá? Se e somente se essa equivalência é verdadeira. O que fala essa equivalência? A equivalência fala assim, H de A é um aberto no contradomínio, se e somente se o A é um aberto no domínio. Então, todo homeomorfismo tem a propriedade que a imagem de um conjunto no contradomínio é um aberto, se e somente se o conjunto no domínio é aberto. E, se você tem uma aplicação de tal forma que a imagem de um conjunto do contradomínio é aberto em N, se e somente se o conjunto é um aberto em M, isso acontece somente quando se isso acontecer, então a aplicação H ela é um homeomorfismo. Beleza? Para vocês verem isso, pessoal, a única coisa aqui que a gente tem que fazer é perceber o seguinte, que pela proposição anterior, a aplicação é contínua se e somente se a inversa, que é assim, né? Quando você tem uma aplicação que é uma bijeção, então essa bijeção ela é contínua, se e somente se a imagem inversa dela é uma aplicação aberta. E por que isso é verdadeiro? Ora, faz assim, pega essa bijeção H e supõe que ela é contínua. Ora, se ela é contínua pela aplicação, pela proposição que a gente provou, o que isso significa? Isso significa que quando você pega, então assim, né? Se você sabe que H é uma aplicação contínua e ela é uma bijeção, então o que você sabe? Você sabe que H-1 de A, ele é aberto em M para todo A aberto em N. O que isso daqui, em particular, significa? Significa que H-1 é uma aplicação aberta, porque para todo aberto em N, quando você olha para a imagem inversa de H pela função, quando você olha para a imagem inversa de A pela função H, você está olhando o quê? No final das contas, para a imagem direta do A pela inversa da H, que é H-1.
Então, o que está sendo provado aqui é que H-1 ela é uma aplicação aberta. Por quê? Porque ela leva abertos do domínio dela, que é o N, em abertos do contradomínio dela, que é o M, correto? E a recíproca também é verdadeira, no final das contas. Beleza? Então, pela proposição anterior, você sabe que uma bijeção ela é contínua sem somente ser a sua inversa uma aplicação aberta. Então, pelo mesmo motivo, o H-1 ela é contínua, já vista que a H é a inversa da H-1, H-1 é contínua sem somente ser a H é uma aplicação aberta. Tá certo? Ou seja, no final das contas é assim, se você tem que H ela é um homeomorfismo, então você sabe que ela é contínua e que a inversa dela é contínua. Por isso vai valer essa equivalência. Por outro lado, se vale essa equivalência, haja vista que você já sabe que H é uma bijeção, então ela significa que tanto H quanto H-1 são aplicações contínuas, tá certo? Porque ambas vão ser aplicações abertas. E aí, por esse motivo, você sabe que H de fato é um homeomorfismo. Tudo bem, pessoal? Enfim, era isso daí que eu queria falar para vocês, tá legal? Então, claro, só digamos assim, uma consequência desse resultado é o seguinte, é que os homeomorfismos, no final das contas, e isso é extremamente importante, eu não podia terminar sem falar isso, veja, pelo resultado anterior, pessoal, os homeomorfismos, eles são justamente as aplicações que preservam os conjuntos abertos de um espaço métrico, tá certo? Percebeu como é que você caracteriza os homeomorfismos justamente por sendo aquelas aplicações bijetivas que preservam os abertos tanto do domínio quanto do contradomínio? Então é por esse motivo que a gente fala que os homeomorfismos, eles são os morfismos dentro dos espaços topológicos. Por quê? Porque eles preservam os abertos. E os abertos é o que importa quando você define uma topologia, tá certo? Então, é por esse motivo, ou seja, é por conta dessa proposição, que os homeomorfismos, e claro que a definição de homeomorfismos em espaços topológicos é a mesma que em espaços métricos, né? Um homeomorfismo entre dois espaços topológicos é o quê? Uma bijeção contínua com inversa contínua, certo? Então, os homeomorfismos são justamente aplicações que pegam uma topologia do domínio e levam na topologia do contradomínio. E pega a topologia do contradomínio e leva na topologia do domínio. Então, no final das contas, quando você tem dois espaços topológicos homeomorfos, você faz corresponder para cada aberto do domínio um aberto do contradomínio e vice-versa. Então, do ponto de vista topológico, haja vista que essa correspondência ela é contínua, ela basicamente, você está olhando para o mesmo objeto do ponto de vista da topologia. Tá certo, pessoal? Então, é por essa proposição, é pela validade dessa proposição, que os homeomorfismos são tão importantes dentro dos espaços topológicos. Ok, pessoal? Muito bem, era isso aí que eu queria falar para vocês, e aí a gente se vê na próxima aula, tá certo? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem me escrever aí, beleza? Valeu, pessoal, obrigado, até mais, viu? Tchau, tchau.